Pelo visto você cansou de perfume bem fresquinho, bem esporte, tá procurando alguma coisa diferente? Eu acho que o Antheus vai te agradar nesse ponto. Bom, eu assumo que se você chegou até aqui, você está procurando uma coisa muito específica para você e você ouviu falar nesse daqui no Antheus Pro Home e você ficou super curioso para ter algumas informações a mais e eu vou ficar feliz em fornecer para você algumas opiniões, algumas visões que eu tive, o meu nariz, o meu olfato teve a respeito dessa fragrância aqui e eu quero chamar a atenção para você a respeito do conceito. O conceito é muito importante quando se trata de fragrância porque ela consegue levar a fragrância por um outro lado artístico que talvez alguma fragrância que não tenha um conceito tão bem explicado ou que não foi criativo ou que não combinou ali no momento, ela se torna só mais uma fragrância, mas se você traz uma carga de cultura, se você traz uma carga de conceito, eu acho que a fragrância fica muito, ela toma várias interpretações, ela fica mais, sabe, ela fica mais instigante para você, de você descobrir e você achar algumas semelhanças nesse caso. Então, para você, eu vou deixar só um briefing do conceito que a própria Chanel desenvolveu com a marca. Então, o Antheus é batizado em homenagem ao gigante mitológico grego que era invencível desde que seus pés tocassem o chão. Antheus é uma intensa e sutil, rica e suave fragrância que conta a história de um herói tanto viril quanto vulnerável. Um aroma com um toque de couro que contrasta o poder de um mito com a sensibilidade de um homem. Então, essa daqui já no nome, o contexto ou o conceito da fragrância já vem todo aqui. Antheus era um deus que vivia no norte da África. O pai dele é o Poseidon, e a mãe dele é Gaia, que é a deusa da terra. E ele era desafiado, ele derrotava todos os seus oponentes, até que um dia Hércules estava passando por lá e derrotar Antheus era parte dos seus 12 trabalhos e ele acabou pegando o ponto fraco de Antheus, que era o contato com a terra. Enquanto ele tinha um contato com a terra, com a sua mãe, ele era invencível. Hércules então ergueu Antheus e esmagou ele até a morte. Então fica essa dualidade meio homão, meio inseguro, sabe, que tem alguma coisa ali, que tem uma sensibilidade. É uma coisa totalmente humana, né? Uma coisa totalmente homem, aquela coisa machona, e isso é totalmente... você consegue enxergar isso muito nítido na fragrância, até porque ela é uma fragrância que ela vai abrir cítrica, ela vai abrir numa coisa assim que vai pro frio, que vai ficando quente, se tratando de um chipré amadeirado. Tem algumas ervas ali que são bem interessantes, como a salvia e o coentro, que vão trazer um pouco mais esse frescor que não vai permanecer muito tempo no perfume. A saída assusta muito, ela é como se fosse um globo da morte, você não sabe para onde você está, mas o perfumista ele foi tão safo que ele foi deixando uma trilhinha de pão ali, que se você prestar atenção você consegue enveredar pelo caminho que essa fragrância aqui está tentando te levar. É muito interessante a saída dele, diz a respeito de muita coisa, cabe muita coisa. Tem alguns aldeídos também que ficaram famosos, aldeídos, né, com a Chanel número 5. Nenhuma comparação, só apenas consigo sentir essa coisa que os aldeídos traem, esse frescor, essa coisa que o aldeído tem, junto com o musgo que vai caracterizar o chipré. Então o perfume ele vai ficar aquela coisa, uma floresta muito úmida, aquela coisa muito, sabe, muito selvagem, um perfume que ele considera muito selvagem, aquele paralelo com aquele homem viril. E ele vai se tornando um pouco mais sutil, ele vai se tornando um pouco mais monsieur, um pouco mais gentleman, a partir do momento que as rosas e as flores começam a aparecer. Então vai aparecer esse buquê muito lindo e que tem um detalhe nesse buquê. Uma das rosas que tem aqui, ou flores, é a jasmim. A jasmim é uma nota que a Chanel decidiu adotar como assinatura. Em várias
composições você vai ter ali o jasmim bem pensadinho, e é um ponto de referência, é um desses pãezinhos que ficou ali que você se encontra. A partir do momento que você se encontra, que você está ali e vai passando mais, chegando mais ao fim do perfume, você vai sentir o cistus labinum, que representa a resina, e o patchouli também, que é para fazer a parte ali, para concluir a estrutura de um chipre. E madeiras, né, que para deixar o perfume um pouco mais prolongado. Tudo isso num perfume que você não vai precisar se preocupar com questão de fixação, com questão de rastro. Ele vai te dar tudo isso, mas ele vai ser um grande professor para você também, em questão se você não sabe, ou se você tem dificuldades, ou às vezes se você escolhe errado um perfume e o lugar para se perfumar. É um perfume que ele vai... eu chamo de perfume professor, é um perfume que ele vai te educar. Você vai ter que moderar nas borrifadas. Eu, por exemplo, na maioria das vezes que eu uso ele, é só um na nuca, salvo, eu conto nos dedos as vezes que eu borrifei em outras partes do corpo. Me ajudou muito. Eu sou uma pessoa que eu tendo a não sentir o perfume, então eu tendia a fazer o overspray, né? Aplicar mais do que o necessário. Esse perfume foi um grande professor para mim e eu aconselho todo mundo de coração. Resumindo, ele é um perfume Boogie Nights, ele é um perfume Cassino Bangu, um perfume Noite Homem, 1981, aquela coisa fumar dentro de um quarto, dentro de um show, sabe? Aquela coisa que não tinha pudor na época. E tem a coisa também artística, que é tudo isso que eu falei. Você pega as nuances, inveja, ciúme, sabe? Aquele lado mais ruim do ser humano. E esse lado mais ruim, esse lado mais selvagem, esse lado mais carnal, o quente também, que vai trazer, ele vem pelo castório. Tem uma nota aqui contida no perfume que ela é de origem animal. Se você fizer uma boa pesquisa, você vai conseguir encontrar mais informações. Eu acho que não cabe ficar repetindo tudo que já foi falado ou todas as informações aqui, mas o castório vai trazer essa coisa mais animálica, mais pele, e ele tem um cheiro que ele é muito semelhante com o couro. Eu não consigo aqui sentir especificamente na fragrância, eu não consigo detectar essa nota e a função que ela faz, mas eu consigo falar que a nota de couro não listada, eu acho que o castório tá ajudando, tá dando um boost nesse acorde, na verdade, de couro que eu acho que tem aqui, tá certo? Falando de castório, o castório aqui é totalmente sintético, por direito de animais, crueldade animal, não se extrai mais o castório da forma que um dia já se extraiu. Agora, em questão se era mais forte que isso ou não, eu não tenho base de comparação, porque infelizmente eu não tive contato com a versão vintage dele, mas eu acho que não deva ser alguma coisa muito distante disso, e muito provavelmente deve ter ficado muito melhor com essa versão aqui, com essa focinheira e com coleira, uma coisa mais segura para você e para todo mundo que estiver na sua volta. Então, se você está procurando um perfume com essa aura, com essa coisa mais cavalheiril, né, uma coisa mais gentleman, como eu disse, monsieur, esse perfume aqui é um grande para você. Compartilha com ele da mesma família olfativa, mas do outro lado, Mitsuko da Guerlain. Esse perfume aqui é um clássico dos clássicos, é um chipre, mas tem uma parte frutada dele, que ele pega a nota, um acorde de pêssego ali, que fica muito interessante. Não tem muita coisa a ver, a não ser a família olfativa, ele vai para um outro lado, o Mitsuko da Guerlain, mas vale a pena, é uma das bases também dos chipres Mitsuko de Guerlain. Outra fragrância, só para tomar como o peso do que a Dior, do que a Chanel estava fazendo naquela época, eu tenho esse Egoist aqui, que é um Egoist Vintage. Para você, aqui criativamente falando, você consegue enxergar o quão a Chanel estava sempre à frente, desde o Chanel número 5, o quanto a Chanel estava muito à frente do seu tempo, de trazer uma coisa mais oriental, uma coisa banhada ao sândalo. É um perfume muito interessante, o Egoist de Chanel, que é esse que eu apresento agora. Um fenômeno da perfumaria é quando o tempo
passa, algumas coisas vão perdendo sentido, e quando o tempo passa, algumas coisas fazem mais sentido ainda. O Anteus, ele cai nessas duas coisas. Por quê? Porque quando o tempo passa, você vê que ele vai tendo um espaço muito reduzido num mercado ou num mundo em que as coisas tendem a ser mais simples, mais secas, mais frescas, mais esporte, uma coisa que carrega menos peso, mas também o tempo diz que a gente começa a ter mais apreço por umas coisas do passado para ter essa coisa mais complexa, para ter essa coisa mais completa, para ter um perfume mais pesado, mais denso, uma coisa mais elegante, uma coisa mais rebuscada e sofisticada, com um pouco mais de história para contar, sabe? Um pouco mais de detalhes, superfície, ter aquela terceira dimensão, uma certa profundidade. Mas eu acho que nem sempre o Anteus, mesmo com tudo isso, ele vai se encaixar sempre nessas condições. Então eu trago esse daqui, ó, que é o Gucci Guilty Absolute, que eu acho que ele cumpre a função do que seria hoje uma função que o Anteus faria. Uma coisa presente, ele é um perfume que ele é de certa forma linear, ele é um perfume que é de certa forma ele é bem pontuado, ele tem poucas notas, mas ele tem uma pujança, ele tem um impacto muito grande quando se trata de você se perfumar com ele. São 12 cavalares de couro, de vetiver e de patchouli, que sem contar o vetiver, as duas outras notas a gente consegue pegar no Anteus de uma forma por nuances ou por a nota tá lá dentro também. Eu acho esse perfume super interessante. Para quem gosta de Fahrenheit, eu acho que ele é uma passagem obrigatória para você. Ele é um perfume que eu chamo ele de Fahrenheit paleolítico. Ele tem uma coisa, parece um Fahrenheit fossilizado, sabe? Uma coisa bem antiga, uma coisa bem primal, eu diria, esse perfume aqui. E ele é muito interessante por conta disso. Bom, agora para finalizar, o Anteus, ele tem tudo isso que eu falei para você, ele tem todos esses acertos, esses defeitos, ele é um perfume muito forte, ele é filho ali daqueles anos 60, 70, daquela coisa opulenta, daquela coisa mais densa. Então eles estão aprendendo a fazer coisas frescas ainda, coisas com rosas, colocando para o mundo masculino. Então era uma época de descoberta, uma época que a perfumaria europeia teve que se reinventar para continuar no mercado, e um dos resultados foi esse daqui, que é o Anteus. Fala, Joey, tudo bem? Vamos lá. Algumas considerações a respeito do Anteus Pour Homme da Chanel, tá? Já logo de cara é um perfume na minha opinião, um perfume atemporal, extremamente másculo, tem uma fixação, tem uma silagem, coisa absurda. Realmente é só perfumes dessa época que transmitem essa masculinidade, essa sofisticação que esse daqui possa proporcionar. E quem gosta, né? E geralmente para quem gosta, não agrada a todo mundo, isso é fato. A turma Nutella, de hipótese nenhuma, vai gostar. Lógico, uma outra exceçãozinha sempre tem. Cara, ele tem pelo menos essa minha versão aqui, né, que é uma versão antiga ainda, ela tem uma abertura cítrica de limão, coentro, sálvia, bergamota, tem uma saída cítrica, mas é aquele cítrico, não aquele cítrico absurdo, aquele cítrico seco, né? Aí já começa aquela evolução pro clássico. Você vem tomilho, manjericão, um jasmim, você sente
aquele ar, aquele floral de jasmim que a gente encontra assim, um perfume feminino, né? Mas essa mistura desse jasmim com limão, com a bergamota, com tomilho, transforma isso totalmente num ar masculino, potente, absolutamente potente, né? E aí, e por fim, você tem a base, que a base é bombástica. A base, acho que é um dos perfumes designers assim de época mais bombásticos que teve, que seria Patchouli. Imagina, Patchouli Castorium, que hoje é proibido. As empresas sintetizaram, né, o Castorium, né, que é Labdanum, musgo de carvalho. Imagina. Então, na época, em 1981, quando esse perfume foi lançado, foi de um sucesso incrível, incrível, que até hoje continua aí e não sai da coleção. É um perfume com essa nota de Castorium muito complicada hoje em dia de você encontrar em perfumes de hoje em dia, né? Forte, pungente, tem uma fixação monstruosa. Lógico, criador Jacques Polge, né? O que a gente poderia esperar mais, né? Eu já havia borrifado aqui, então é aquele floral amadeirado e couro. Nossa, é um absoluto. Não dá, para quem gosta de linha clássica, não dá para ficar sem. Essa foi as minhas considerações a respeito desse perfume. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez, Joe Porhome aqui. Amo fazer essa resenha, gosto muito de falar sobre perfumes em todos os aspectos que cercam. Então, espero ver você numa outra oportunidade. Paz nas resenhas, te vejo quando eu te ver.